Olá, meu nome é Fernanda Esquerda, sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense e também sou CEO da Student Pathways, a empresa educacional mais completa de Calgary. E hoje eu venho aqui para falar com você a respeito de um assunto bem interessante: imigrar através do Federal Skilled Worker e como funciona o Express Entry. Para quem não sabe, o Express Entry, ele é uma ferramenta utilizada pelo governo canadense para qualificar os imigrantes, ou seja, para classificar esses imigrantes e dessa forma realmente definir quem vai ser sorteado ou não. Essa ferramenta, ela utiliza vários fatores para poder classificar esses imigrantes. Entre eles, a gente pode citar idade, nível de escolaridade, inglês, francês, nível de educação, experiência de trabalho fora do Canadá, experiência de trabalho dentro do Canadá, nível de educação no Canadá e também se você tem familiares aqui no Canadá, oferta de trabalho de algum empregador canadense, e esses basicamente são os fatores que o sistema vai levar em consideração. Muita gente pergunta para mim, mas Fernanda, como que funciona essa ferramenta? Como que funciona o Express Entry? Quais são as vias que ele atende? O Express Entry basicamente atende 3 vias, que é o Federal Skilled Worker, que é para quem não tem experiência canadense, mas quem tem experiência fora do Canadá, o Canadian Experience Class, que é para quem tem pelo menos 1 ano de experiência canadense, e o Federal Skilled Trade, para quem tem experiência em áreas relacionadas a trade, que a gente considera, por exemplo, mecânico, eletricista, carpinteiro, são áreas, algumas das áreas que a gente pode classificar como trade. E alguns provinciais também utilizam a ferramenta do Express Entry para poder convocar candidatos para a sua própria província. Então, o Express Entry, ele foi criado com o intuito de acelerar o processo, ou seja, de fazer o processo mais simples e rápido para o imigrante que quer vir para o Canadá como residente permanente. Agora, para quem quer imigrar para o Canadá estando no Brasil, a via do Federal Skilled Worker seria a via, porque ela não exige que você tenha experiência canadense. Só que para você abrir o seu profile baseado na via Federal Skilled Worker, você precisa acumular pelo menos 67 pontos na pontuação do Federal Skilled Worker. E isso vai levar em consideração os mesmos fatores que eu citei anteriormente, que é idade, tempo de trabalho, educação, adaptabilidade, entre outros. Tendo 67 pontos, você tem o mínimo para ser elegível e aí você consegue abrir o seu profile. Abrir o profile no Express Entry não significa que você vai ser chamado para imigrar. Você tem um profile ativo, você entra numa piscina de candidatos onde você participa de sorteios periódicos. O governo canadense faz sorteios a cada 15 dias, mais ou menos, e esses sorteios ele pode usar a pontuação para recrutar para todas as vias do Express Entry, que são as 3 que eu citei, mais o PMP, ou ele pode colocar específico para alguma via, que foi o que aconteceu há 2 semanas atrás. Para quem acompanha as notícias de imigração, eles fizeram um sorteio específico para o Canadian Experience Class, onde eles recrutaram em torno de 27 mil candidatos. Então, aquele sorteio especificamente foi só para quem tinha 1 ano de experiência. Para quem quer imigrar do Brasil, essa via já do Canadian Experience Class não seria a via que você seria elegível. A via que você seria elegível seria o Federal Skilled Worker. O Federal Skilled Worker, ele tem uma pontuação ligeiramente maior do que o Canadian Experience Class, porque normalmente esses candidatos não estão no Canadá, então o governo quer ter certeza de que os candidatos são os mais qualificados e preparados para vir para o Canadá, por isso que a pontuação costuma ser mais alta. O Canadian Experience Class, ele normalmente tem pontuações mais baixas, porque o candidato já tem 1 ano de experiência canadense, então o governo entende que esse candidato já está, de certo ponto, adaptado ao país, já conhece como trabalha aqui, já está inserido no mercado de trabalho. Então as pontuações costumam ser um pouco mais baixas, e como há 2 semanas atrás foi realmente uma pontuação assim extremamente baixa, que isso daí só vai com certeza acontecer quando você tem uma via como Canadian Experience Class. No meu ponto de vista, Federal Skilled Worker dificilmente vai conseguir uma pontuação muito baixa, porque a ideia realmente é ter candidatos qualificados. Além do mais, que para você poder abrir o seu profile pelo Federal Skilled Worker, você
precisa ter pelo menos os 67 pontos pelo sistema de pontuação do Federal Skill Worker, que cada sistema tem uma pontuação diferente. Então, tem o Express Entry geral e tem o Federal Skill Worker, que tem a sua pontuação específica. Então, você precisa desses 67 para você poder conseguir abrir o seu profile no geral. E esse 67, para você conseguir, você precisa ter pontuação alta. Então, dificilmente você vai ver uma pontuação no Federal Skill Worker muito baixa. Agora, você pode estar perguntando, mas Fernanda, quais são os artifícios que eu posso usar para poder aumentar minha pontuação estando no Brasil sem precisar vir para o Canadá? O Canadá quer gente qualificada. Normalmente, as pessoas que vão pontuar muito vão ser pessoas jovens com qualificação educacional alta, por exemplo, mestrado, doutorado, ou que possuem um bacharel e mais uma formação superior, pessoas que têm um nível de inglês alto. Então eu considero aí, pelo menos você tem que ter um CLBA 7 para ser elegível no programa e um CLBA 9 para ter uma pontuação considerável. Para quem não sabe o que é CLBA, é como o governo canadense classifica o seu nível de inglês. Então o IELTS ou CELP, que são os dois testes usados para nivelar o candidato em termos de inglês, tem uma tabela característica onde você consegue ver o seu CLBA. O CLBA 9, para você entender, ele vai dar um IELTS 777 com Reading 8. Então é uma pontuação considerável. Você tem que ter um nível de inglês mais avançado. Se você não tem essas características, se você não é jovem ou você não tem nível educacional e de inglês alto, não desanime. Existe a possibilidade de você pleitear a vaga por outros processos. Por exemplo, processos provinciais ou até mesmo o processo do Canadian Experience Class, onde você tem experiência canadense. Porém, para você poder ganhar essa pontuação, você precisa estar no Canadá. E uma forma de você vir para o Canadá e conseguir estudar e trabalhar legalmente é através do ensino superior. Então, o objetivo de você fazer um college, uma universidade aqui no Canadá, além de te preparar para o mercado de trabalho, ele te abre essa possibilidade de você aumentar a sua pontuação e aí ter um profile mais competitivo. Isso geralmente é recomendado para os candidatos que têm uma pontuação que ainda não está dentro da pontuação competitiva para o programa. Para vocês terem uma ideia de pontuação, essa pontuação varia, tá? Depende muito do que o governo precisa, mas ela gira em torno de uns 470, 467 para o Federal Skill Worker. A gente não sabe se essa pontuação vai aumentar ou diminuir, isso depende do sorteio. Então é interessante, mesmo que você tenha um profile com uma pontuação um pouquinho mais baixa do que está sendo chamado, é legal você ter o profile ativo, porque aí você pode participar de sorteios futuros, que pode ser que auxilie a pontuação, e também estar na vitrine dos provinciais, porque os processos provinciais, basicamente, eles utilizam o sistema do Express Entry algumas vezes para recrutar candidatos. É o famoso entra no profile shopping around para ver se tem, candidatos aí que atendem a demanda daquela província. Então é isso, pessoal, o assunto é bem extenso. Hoje eu falei de Express Entry e Federal Skill Worker, mas vai ter mais vídeo aí pra gente falar do Canadian Experience Class e de como você pode utilizar os seus estudos para aumentar a sua pontuação no Canadá. Siga nosso canal e aí você vai ficar ligado de todas as atualizações. Até a próxima. Tchau, tchau!